Olá, você que nos acompanha pela nossa BNews TV. Estamos começando mais uma edição do Fato e Opinião Eleições 2022, onde a gente debate aqui, recebe convidados para a nossa mesa de bar, não é isso mesmo, Elias? É a nossa mesa de bar aqui para receber convidados, falar sobre eleição, sobre política, falar da vida dos outros também, porque política é falar também da vida dos outros, né, Elias? É falar da vida alheia, né? A gente recebeu aqui 3 entrevistados e hoje a conversa subiu o patamar, né? Sim. Hoje a gente tem Cíntia Kelly aqui para conversar, trazer análises importantes e, acima de tudo, falar o que a gente não consegue falar na cobertura do dia a dia. Esse é o fato, né? Que tem muita coisa acontecendo e a gente não consegue dar conta. Esse é o fato e a opinião. Cíntia Kelly, que é apresentadora do programa Microfone Aberto, da Massa FM, também já fez parte aqui da nossa equipe do antigo Boca News e do BNews, também fez a nossa cobertura das eleições de 2020 comigo aqui na bancada da nossa BNews TV. Satisfação em tê-la aqui de volta, Cíntia Kelly. Satisfação a minha, meninos. Satisfação a minha. Vamos falar de político e também da vida dos outros, porque é tão bom, né? Às vezes, quando a gente não está no centro, né? Da fofoca, a gente vai bom. edificar a nossa vida, porque fofoca edifica. Vamos seguindo. O primeiro caso aqui da nossa mesa de bar, para a gente já começar a nossa conversa. Tivemos o fato recente, acho que dos últimos 15 dias, foi o fato que mais impactou, vamos colocar assim, o noticiário político, que foi justamente a troca do João Leão para Cacá Leão na vaga do Senado da futura chapa do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e João Leão assumindo aí que vai tentar uma cadeira a deputado federal. Muitas pessoas foram pegas de surpresa. Eu acho que quem estava nos bastidores no último fim de semana já sabia um pouco o que ia acontecer, guardaram até as 7 chaves. Acredito eu que o anúncio não estava programado para acontecer agora, na terça-feira, dia 3 de maio, quando ocorreu, mas devido ao vazamento que foi para a imprensa, a gente futucou e achou o assunto, eles se viram obrigados a dar logo uma satisfação para o público eleitor principalmente. Cíntia Kelly, o que é que você achou dessa troca? João Leão passou mal, inclusive, em Centro-Sé. Cheguei até a noticiar isso no meu Twitter. Ele não aguentou o piseiro, o rojão de ACM Neto, e começou a coletiva ontem brincando, na terça-feira, melhor dizendo, dizendo que do lado de lá era ligeireza, mas não aguentou o rojão do bonitão aqui, que era ACM Neto. O que é que você achou dessa troca? Interessante, eu não sou dada à teoria da conspiração, não sou. Mas eu achei assim de uma conveniência tão grande essa troca, porque Neto na coletiva fala que Cacá era o candidato dele dos sonhos para o Senado. E aí de repente acontece, né, o Maktub, né? Estava escrito. E aí que eu me questiono, você teve aí o João Leão que rompeu com o grupo, que é de Rui Costa, né, o grupo do PT, e aí você tem o João Leão na chapa de ACM Neto, sem precisar passar por nenhum tipo de corrida para se colocar na chapa, né? Ele já sai de lá, do governo de Rui Costa, e já está na chapa como candidato ao Senado. Sem que os outros partidos reclamassem, você não ouviu isso, né? Todos os partidos, de uma forma ou de outra, esses partidos aceitaram João Leão lá como candidato ao Senado. E aí me dá a impressão de que ele estava esquentando, agora que tudo aconteceu, me dá a impressão que ele estava esquentando o lugar. Porque ninguém reclamou de João Leão, né? Entrou, faz bem, o cara é conhecido, vice-governador, tem penetração em todos os municípios, uma capilaridade muito grande. Ficaram calados. E aí, João Leão passa mal, como você falou, em Centro-Sé. Cacá encontra com João Leão, vê que ele passou mal. Aí ele conta que ele ficou na casa do prefeito, a mulher do prefeito é enfermeira, e falou, fique deitado aí. Me pareceu eu posso estar sendo leviana, mas aqui é opinião, né? É opinião. Também. Então, eu acho que houve uma conveniência. Houve uma conveniência nessa história toda. Porque aí depois ele vai se reúne com Cacá e Cacá é escolhido para ser o substituto dele. Ele não pensou em outras possibilidades. Poderia ser o suplente, né? Que é Carleto. Que inclusive foi a briga, o único que se manifestou contrário à movimentação foi Cláudio Cajado, usando inclusive esse argumento de que antes de escolher Cacá, não abriu para o grupo quem pudesse aí indicar, nem que seja um outro nome. Ou pelo menos opinar sobre. E aí o que é que ele fala na coletiva? Não, conversei sim com Aderbal Caldas, conversei com Eduardo Salles e conversei com
Niltinho também não, tinha. o que ele fala na coletiva. com Eudes Ribeiro. O partido não só Jabes Ribeiro, perdão. O partido não se resume a 3 pessoas, né? Sim. Então os outros se sentiram alijados desse processo. De falar, vamos levar quem aqui pode ser o candidato. Não teve isso. Então me dá essa impressão real de que ele estava esquentando o lugar. Porque 76 anos, né? João Leão tem 76 anos. Não ia aguentar o rojão, gente. Né? Se a gente chegar lá, a gente vai ter todos os problemas de saúde que uma pessoa de 76 anos, embora ele diga que a saúde dele está perfeita. Mas aí eu rebato, apesar de ele falar que tem um relatório, porque se a gente lembra, quando ele estava com o Rui Costa, não foram 2 vezes que Leão passou mal. Uma vez é porque a pressão baixou, uma porque ele não tomou café, outra porque estava com calor. Que é natural, volto a dizer, é natural da idade. Sim. Então já se sabia isso, todo mundo sabe o que é uma majoritária, o que é uma campanha para majoritária. Não é fácil. Então, cada vez mais eu me convenço de que estava tudo certo e articulado. E quando o Neto fala essa frase, era meu candidato dos sonhos, para mim... Ele entregou, né, toda essa coisa que acontecia nos bastidores. Mas eu acho também que é o fator, que Neto fala isso, é o fator de ter uma chapa jovem. É interessante a gente estar falando de um movimento recente, mas desde o início, digamos assim, da pré-campanha, porque esse movimento já acontece há muito tempo, a gente vai vendo que as coisas estão mudando muito rapidamente. E movimentos que nem estavam colocados previamente nem pela imprensa e possivelmente nem estava sendo colocado pelo partido. Então Neto conseguiu, com o Cacá Leão, derrubar aquela ideia de que a chapa dele estava ficando velha, porque seria ele, João Leão ao Senado, e o nome da vice poderia ser, ou ainda pode ser, Marcelo Nilo, que é um nome, digamos assim, também velho, né? Não tão velho como... Eu tenho que ganhar minha aposta. Não tão velho quanto Leão. 10 anos a menos. Isso, acho que mas assim, é uma figura experiente, não teria uma face jovem. Então, Neto agora teria a condição de oferecer esse espaço de vice a Marcelo Nilo, já que... Ou a Zé Ronaldo? Pronto, aqui, ó, curiar a vida dos outros. Aqui a gente faz isso também, curiar a vida dos outros. Marcelo Nilo tem 67 anos. É porque ele fez agora aniversário. Marcelo Nilo tem 67 anos, ACM Neto... 9 a menos tem... que Leão. O tempo do mandato do Senado. 43. E se eu não me engano, o Cacá tem 44. Ou 42, Cacá é mais novo. Então, 42, 43, 67. Seria o desenho lá da meia-idade. Geraldo Júnior, Jerônimo Rodrigues e Otto Alencar. Alencar. E outro detalhe que me chama a atenção, Eliezer, e você que está aí nos acompanhando pela nossa BNews TV. Zé Ronaldo. João Roma. Na chapa. Sim, porque João a gente Roma, não sabe o vice, a gente sabe de Raíssa, né? E a gente não tem a certeza se Raíssa vai para o Senado. E depois eu trago informação aqui. Traga. Vai trazer daqui a pouquinho? Vou trazer aqui. Porque, Neto, ele tem uma fala que é bastante interessante. Quando eu pergunto a ele na coletiva se o fato dele ter 43, Cacá 42, não neutraliza o discurso que os adversários já estavam fazendo, que falavam tanto que a nossa chapa era velha, que a chapa velha agora é a chapa deles. Sim. Neto disse algo muito interessante. Neto falou assim: eu acho que quando as pessoas verem eu e Cacá com a faixa dos 42, 43 anos, vai ver que esses dois aqui têm perspectiva de futuro. Tem lenha para queimar por mais 20 anos. Isso. Tem perspectiva de futuro. Não é ninguém que está entrando para ser candidato para encerrar a carreira política. Ele está falando de Otto Alencar. Ele está falando de Otto Alencar. Mas poderia estar falando de João Leão também. Eu achei bem deselegante. Exatamente. Eu juro a você, eu achei bem deselegante quando ele falou isso. Não, mas eu acho que Mas eu entendi que o recado foi obviamente, para Otto. Foi para Otto. O discurso foi conveniente, né? Foi apropriado usar. Mas o que eu estava falando do Senado é o seguinte. Hoje de manhã eu estava conversando com algumas fontes, gente ligada ao governo Rui, gente ligada a João Roma, e um desenho que começaram a colocar na mesa é a possibilidade daquela médica Raíssa Soares não ser candidata ao Senado. Isso é o quê? De ser uma candidata a deputado federal. Mas o marido dela é também, né? Candidato a deputado federal. Recompõe. Não é? Qual é o desenho que se colocou na mesa? Cacá Leão tem uma interface muito grande no Congresso, com Arthur Lira e com Ciro Nogueira, que é ministro peça-chave. Peça-chave de Bolsonaro. A ideia é chegar para Bolsonaro e dizer assim, olha, retira a candidatura de Raíssa, porque senão Otto Alencar pode vencer. Então você prefere um aliado lá ou prefere ajudar a gente? E aí colocaria na chapa de Roma uma pessoa só para compor no Senado. Ok, e se essa movimentação toda acontecer, a pecha de ACM Neto bolsonarista vai ficar maior ainda e a oposição vai deitar e rolar. Não significa que vai ter nenhum efeito, né? Você chamar ACM Neto de bolsonarista, até porque Cacá
foi líder do governo, é do partido que realmente dá sustentação ao governo de Jair Bolsonaro. Então, eu acho que fortalece ainda mais o discurso da oposição, da oposição a Neto. Não estou dizendo que vai dar certo, mas eu acho que fortalece esse discurso. Mas você tem alguma foto de Cacá com Bolsonaro? É isso que está lá no meu Twitter. Tem foto e uma outra coisa. Uma fala dele, assim, elogiando. Um depoimento, alguma coisa. Depoimento também aspas. não. Neutro. Centrão típico. E um centrão raiz mesmo, porque não se comprometeu com nenhum dos dois lados da história. Mas aí dizem que você pode pegar uma votação ali no painel e tal. Tudo pode acontecer, porque para mim em campanha surge coisa assim que a gente nem imagina. Eu acho que surge. Essa questão, Cíntia, da votação do painel, eu acho que pega inclusive mais pra gente que é do meio político, que é formador de opinião, mas pra massa, uma foto, um vídeo falando bem ou mal é o que mas pesa. Mas é aquilo que eu falo, em campanha, mas o marqueteiro, ele pensa tudo que a gente não pensa. Em campanha tudo se amplifica, né? Com ganha certeza. Um tamanho Não estou dizendo que nada disso vai acontecer, pode acontecer como pode não, mas que todo artifício a gente sabe que um marqueteiro tem para fazer aquilo que ele quer. Agora também... Sustentar aquele discurso. O que algumas pessoas começaram a falar sobre, já que a gente tocou no ponto dessa vinculação a Bolsonaro, que muita gente, inclusive hoje de manhã, algumas pessoas me disseram o seguinte: até que ponto essa ideia de que está associada a Bolsonaro é uma coisa ruim? E aí em que termos as pessoas falam isso? Lula hoje lidera a pesquisa, mas a projeção do Palácio do Planalto é entrar o segundo semestre com Bolsonaro empatando ou até passando. Essa projeção começa a criar, nos números da pesquisa, um contragolpe para o PT, que é o seguinte: olha, o que vocês estão dizendo aí que é muito ruim, a população está aprovando. Então, é uma perspectiva muito mais partidária e ideológica do que necessariamente do ponto de vista prático da vida de todos nós. A despeito da gente ter uma economia quebrada, inflação estourando e tal. Então, o que as pessoas estão dizendo é o seguinte: talvez não cole essa vinculação com os aspectos mais identitários e ideológicos que o PT coloca na associação de qualquer pessoa a Bolsonaro, isso não tenha tanta relevância. E aí eu vou lembrar aqui uma coisa que Michel Temer disse no início da pandemia. Falar-me-ei. Isso. Que todo mundo que perguntaram a ele sobre as falas de Bolsonaro, que vão usar na campanha, ele sim, de fato vai usar. E ele até usou esse aspecto de que na campanha tudo ganha uma proporção gigante. Mas é o seguinte: o brasileiro tem memória curta. A gente vai estar numa boca de eleição falando de Copa do Mundo. É bom lembrar isso, porque a Copa esse ano vai ser em novembro, não vai ser em junho, julho, como a gente está acostumado. Então, o ambiente da eleição vai estar contaminado por outra coisa que divide o coração do brasileiro. Então, esses aspectos que a memória de nós que trabalhamos com política, dos políticos, que resgatam todos os detalhes, que fazem todas essas análises que estamos fazendo aqui, para o povão... Mas aí tem um discurso do gás que está alto, da gasolina que está alto, do combustível que está alto. A economia aí, é o ponto nevrálgico. Sim, é um ponto, e aí nesse ponto que você vai dizer... Estou dizendo que pode ser que a oposição faça. Sim. É nesse ponto que vai dizer: olha, a Semineto está ligada a esse homem aí, que aumentou tudo. Isso. Então, é uma coisa que pode acontecer. Agora, né? Se chega na boca da campanha e você reduz tudo? Não, reduz tudo, coloca auxílio. Dilma não fez isso com a conta de luz? Segurou a conta de luz? Libera outro lote de FGTS, libera um auxílio na boca ali para você curtir o Natal. Já pensou? 15 de setembro o governo solta um auxílio? Não, eu sei, ainda tem muita lenha para se queimar aí nesse... Então eu acho que esse aspecto que você falou da economia, ele é importante e ele é central. Agora, o aspecto ideológico, eu temo que ele não tenha tanta força, porque em 2018 teve o ele não, botou 100 mil pessoas na barra aqui, segundo os petistas. E todo mundo fala que foi um erro, né? Entendeu? Ninguém faz campanha negativa, né? Isso. Campanha negativa não cola. Né? E você tem... Mas você fala tudo isso, mas a gente tem que lembrar que na Bahia ainda é um reduto de Lula. Sim. Não falo nem que é o do PT, é um reduto de Lula. Ainda é. Isso. Pelo menos as pesquisas mostram isso. E aí você tem um jogo de ping-pong. Neto tá com Lula, Neto tá com Bolsonaro. Neto tá com Lula, Neto tá com Bolsonaro. O jogo de ping-pong que pra Neto, eu acho... Colocaram o Neto em cima da plataforma. Muro, como ele queria. Com um palco muito iluminado e deram o microfone a ele. Eu acho isso um erro estratégico. Você falou de palco, eu lembrei. Subo nesse palco, minha alma. Ai, meu show da minha vida, que coisa linda. Eu amo Gilberto Gil. Eu acho isso dos adversários, assim, um erro básico.
pegam a narrativa e entregam a ele, para ele dizer... Mas tá cheio de erro básico do outro lado, é um negócio assim impressionante. Sim, Vamos virar a chave, fato e opinião aqui com virar Cíntia chave, Kelly. né? Vamos virar a chave. Vamos falar agora sobre pesquisa. Porque você falou aí de virar a chave, mas só para essa coisa de Lula, a Semineto é Lula, Bolsonaro, eu fui ver, a gente fica dessa loucura vendo live, né? Eu tava vendo a live de ACM Neto, o povo botava ACM Neto e Lula, ACM Neto e Lula, ACM Neto. As pessoas vendo a live e botando, eu falei, gente... É um fenômeno que vai acontecer. Vai acontecer, pode acontecer sim. Que vai acontecer. Você acha que vai acontecer? O que uma pessoa ligada à cozinha do PT, Wagner, e a direção do PT, me disse numa conversa foi o seguinte: Lula vai fazer uma série de vídeos declarando que o candidato dele na Bahia não é Assemineto. Não é dizendo que é Jerônimo apenas, né? Mas não é Assemineto. Só que o temor interno é, ao falar isso... Perder voto, ele perde voto. Ele perde voto. Então, entendeu? Então, por isso que eu acho que Lula não vai se meter muito. Eu acho, não sei. Porque assim, eu até conversei com o Neto, depois que teve o evento de Lula. O evento lá no Etnoai, que estávamos todos lá naquela correria, naquele Panavoê. Foi bom, a gente se encontrou todo mundo, os repórteres de política. Porque quando tem evento grande assim, minha gente, a gente, repórter de política, se delicia, porque junta todo mundo que tem tempo que a gente não se vê, se encontra nesses eventos grandes. E eu achei que Lula fez um discurso muito macio. Eu achei que Lula iria bater em ACM Neto e não bateu. Aí uma vez eu fui apurar uma informação com a ACM Neto, eu falei assim, o ACM Neto, eu inclusive achei que Lula amaciou um pouco o discurso e eu estava esperando que ele fosse lhe dar uma porrada. Ele falou, ele dando risada, eu também achei. E não recebi essa porrada que eu achei que ia receber. Exato. Mas vamos mudar a chave aqui, vamos pra... Só lá vem Cíntia Kelly desvirando a chave. Eu tô assim, pra virar a chave ela desvira. Uma importante pessoa da campanha de Neto, que ele me fala, porque tá nessa coisa, na campanha, porque você vai falar de pesquisa agora, pesquisa lá em cima para a ACM Neto, e ele disse, Cíntia, tenha certeza, não vai ser fácil. Os números estão mostrando pra gente que tá tudo beleza, bacana, mas não será fácil. E não é só uma questão de Jerônimo, porque está atrelado a Lula, não. Tem também João Roma. Então, assim, as pessoas que a gente participa daquele grupo lá, não sei se Eliezer tá no Celebridades políticas. Que aí cada um vai... Tá? Não tô não, mas soube que rolou uma Ramon foto Marjole aí. Ramon, bota Eliezer tem que estar nesse grupo de Mas eu recebi políticas. Um print que rolou uma foto minha lá, enfim. Depois a gente fala sobre isso no bastidor. Print? Olha, Ramon, tá vazando, tem que remover. Não tem nada a ver com isso, não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Falar de pesquisa, aí você falou aí que não vai ser fácil, eu só me lembro de Kátia. Não está sendo fácil. Kátia ainda tá por aí tentando, não, né? Gente. Saiu a pesquisa da Salvador FM, Instituto Opinus, que no dia 3 de maio foi aquele negócio, cadê a pesquisa? A pesquisa não saiu, porque Neto isso, porque Jerônimo aquilo. Saiu no dia 4 de maio essa pesquisa da Opinus, que, vamos lá, no cenário estimulado, sem apoios. Deixa-me ver aqui, estimulado sem apoios. ACM Neto com 64% dos votos, Jerônimo Rodrigues com 11% dos votos, João Roma com 8%, Kleber Rosa com 1%, Branco e Nulo 7%, não sabe, não responderam 9%. Lembrando que essa pesquisa foi encomendada pelo Instituto Opinus, feita pelo Instituto Opinus, encomendada pela Rádio Salvador FM, ouviu 1.500 pessoas entre os dias 28 de abril e 2 de maio, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral e também no TRE. Com esses 2 pontos percentuais, você tem um encontro, um entrelace e uma polarização entre Jerônimo Rodrigues e João Roma. Porque quando você tira, vamos supor, 2 pontos de Jerônimo e acrescenta 2 pontos em João Roma, eles se cruzam no caminho e mostram um empate técnico. Que por mais que o pessoal da militância institucional, petista, queira bater na gente, que é jornalista, fazendo essa análise, é um número e é um fato concreto. E Bruno Reis e Sandro Regis, o líder da oposição, já está meio que também pirraçando e dando uma provocação. Vou falar o termo pirraçar, que é mais popular, e dizer assim... Que é bem baiano. A pesquisa deles, chamando a pesquisa do Instituto Opinus como uma pesquisa vinculada ao governo do Estado, a pesquisa dele está dando empate técnico Jerônimo e João Roma. Imagine como não deve estar
a pesquisa que não é deles. E uma clara provocação, uma clara pirraça ao grupo de Jerônimo. Mas quando você bota o cenário com apoios, ACM Neto, tido como independente, 44%, Jerônimo com apoio de Lula e Rui Costa, 32%, João Roma com apoio de Bolsonaro, 12%, Kleber Rosa com apoio de Guilherme Boulos, vale destacar que o pessoal, inclusive, não vai ter candidato a presidente da Eu República, achei, inclusive, vai ser apoiar para o Lula, 1%, branco nulo, 4%, e não sabe, não respondeu, 7%. A diferença de Jerônimo com o apoio de Lula e Rui para a ACM Neto independente fica de 12 pontos. O que é que vocês acham do número dessa pesquisa? Primeiro eu queria observar só um ponto. Kleber Rosa não tem apoio de Guilherme Boulos, até porque ele não é pré-candidato. Então eu acho que isso aí precisa ser ajustado, porque deveria ter aqui com apoio de Lula, porque o pessoal nacionalmente declarou vai apoiar a Lula. E Kleber Rosa espera ter o apoio de Lula, inclusive, e ele também. disse que Lula vai ter outro palanque na Bahia. Então o pessoal Bahia já abriu o palanque para Lula em função do apoio nacional. Então deveria constar aqui. Concordo com você. Isso aqui altera o número. Você concorda que... Vamos pedir impugnação dessa pesquisa. Tá bom, Ademir Merim. Tá bom, Ademir Merim. Mas é isso, é importante, porque o pessoal tem sido prejudicado nesse aspecto. Estavam colocando candidatos, o pessoal já havia decidido por Kleber Rosa e as pesquisas estavam colocando outros nomes. Bernadette. Entendeu? Que era uma pessoa das prévias. Então Hilton. Isso prejudica o partido. Eles não têm noção de como é que eles estão. Então esse para mim é um ponto. E outro aspecto, eu também queria pontuar que esse empate técnico Roma... Que foi? Já pensou a pesquisa sair Kleber Rosa com apoio de Lula e Kleber ultrapassar Jerônimo? Porque a questão é essa, você está lá com apoio de alguém. Poderia ser Cíntia com apoio de Lula, poderia ser Eliezer com apoio de Lula. Sim, sim. E qual seria esse percentual? E eu falo, não estou aqui falando, minimizando a importância de Kleber, não, estou falando porque Jerônimo é um candidato do PT. Isso. Entendeu? A questão é essa. Que Mas aí desesperador, viu, Eliezer? Que desesperador, viu? É isso, você traz uma questão importante, porque se o partido declarou apoio, e esse apoio aconteceu no final de semana, não foi isso? Foi. Dia 30 de abril. Isso, eu acho que já poderia constar, né? Eu não sei se foi o tempo da pesquisa, também não quero entrar nesse mérito, mas o ideal é que constasse. A pesquisa é do dia 28 de abril, Isso. de 28 a 2. Então... ainda não tinha o apoio. Não tinha apoio, A pesquisa estava em curso quando o apoio aconteceu. Cabe colocar na próxima, né? E aí, Cintia, o que é que você achou dos números? Vai ter uma outra, né? Que vai sair agora, não sei se pelo informe. Uma outra pesquisa. Não, já saiu. Não vai sair mais uma, no dia 20? Eu posso sondar aqui, mas por enquanto não. Mas o que é que você achou da pesquisa? Eu não falo nem em relação a esses números. Teve outro número na pesquisa que fala assim, 72% das pessoas não conhecem Jerônimo, não sabem, né, da existência de Jerônimo. Que isso é uma coisa que a campanha vai ter que trabalhar muito. Porque não adianta você ficar simplesmente batendo que ele é o candidato de Lula apenas. Você tem que fazer com que esse candidato seja conhecido. Né? São quase 5 meses, pouco mais de 5 meses, né, para as eleições, e esse, para mim, é o grande desafio da campanha de Jerônimo, torná-lo conhecido. E hoje uma pessoa me falou assim, Cíntia, você já notou que Geraldo Júnior, que é o candidato a vice, está falando mais do que o próprio Jerônimo? Pelo menos assim, é o que tem chamado mais atenção. E eu confesso que eu nunca não percebi isso, não sei se de fato isso está acontecendo. Agora eu imagino que Geraldo possa estar sendo, digamos assim, usado, porque como ele saiu recentemente do grupo de ACM Neto, quem tem mais propriedade para meter o pau em ACM Neto que não ele, né? Sim. Que veio do grupo. Aí eu não sei se de fato está sendo usado. Mas a oratória de agora, Geraldo, né? Em tese, é melhor do que, em termos de palanque, é melhor do que de Jerônimo. Ah, mas Jerônimo agora que está muito. embalando mesmo na questão do microfone. E tem um outro aspecto da pesquisa, é sobre o Senado. Vamos lá. João Leão, com apoio de ACM Neto, apenas porque não tem um presidenciável para vincular, fica com 17%. Quem lidera com apoio de Lula e Rui é Otto Alencar, 46%. E Raíssa Soares, aquela que eu mencionei há pouco, de uma articulação que envolvia o nome dela, com 14%. Empatada tecnicamente com Isso. João Leão, Com João Leão. que é vice-governador do estado. Ou seja, João Leão não teria chance aqui. Porque você tem essa pedra no sapato, digamos assim, de uma candidatura bolsonarista ao Senado que encosta ali no percentual que ele teria. E como já se provou que ele não teria fôlego e condição, né, física de tocar uma campanha, você também diminui o ritmo de agenda, você fala com menos
com menos municípios e tal. Então, tudo isso tem uma interferência muito maior. Agora, o detalhe é que na corrida ao Senado, aqui, o número de João Leão não tem nenhuma vinculação nacional por hora. Mas Cacá Leão chegando, você vai ver, Pode sim, acontecer. talvez não de maneira oficial, mas... Vou virar a Eu não chave. olhei do Senado quem tem maior rejeição desses candidatos. Eu não vi rejeição. não. Eu acabei não vendo a rejeição. É. Vou virar a chave. Quem vai ser o vice de ACM Neto? Quem vai ser o vice de João Roma? Eu apostei um combo de vinhos do Omar Sem Pepe com um amigo jornalista, que será Marcelo Nilo. Ele disse que não vai ser Marcelo Nilo. Tem gente dizendo o nome Eu acho que vai ser uma mulher. de Cris Correia, tem gente dizendo o nome de Márcio Marinho, inclusive Zé da Arimatea jogou aquele Sim, card, né? Já chamou sim. Marinho de vice, depois tomou uma chamada na xincha para poder tirar do ar. Quem mandou você? Quem mandou você botar essa zorra no ar? Então, assim, Tem gente que fala também de Ana Paula Matos, né? sim, Ninguém tá no PDT. ainda tem. Mas ela já é vice-prefeita de Salvador. Mas o que é que tem? Tira. Vice não precisa se desincompatibilizar do cargo. Quem sabe não E pode ela é do vir PDT, também. né? Quem sabe também não pode a vir. veia à esquerda ali da chapa de ACM Neto poderia Quem ser. sabe não pode vir alguém no interior do estado. Um vice-prefeito. Ou uma esposa de um prefeito. É porque tem a simbologia, vamos lá. Assim como o Wagner tem explorado a ideia de que Geraldo Júnior, como vereador, foi chamado e isso tem uma Faz representatividade interface com o vereador, Neto pode trazer um prefeito, uma prefeita, uma liderança do Não, interior. e eles usam o seguinte: Jerônimo tem interface com o interior e Geraldo tem Com a cidade. interface com a capital. Pronto. Neto pode vir com Neto tem interface com a capital e o meu vice tem Ou a interface minha vice. ou a minha vice tem interface com o interior. Um nome que se fala muito é a mulher a De esposa Zito, do né? de Zito Barbosa, prefeito lá de Barreiras. Marisete. Que parece é isso. pré-candidata a deputada federal. Né? Isso. Que inclusive era um nome disputado pelo MDB Natal Nominata. O MDB queria ela e Neto E João não Roma? deu. Então, Lorena Brandão? Não sei. E se não, seria uma chapa de pão com pão, gente. Lorena, Roma e Raíssa, todos do PL. Você não tem composição. O que, é que você acha, Cintia Kelly? Sim, mas aí você não vai poder arranjar uma composição se os partidos não estão lhe querendo. Você vai ter que arranjar uma solução doméstica. Não tem para onde Mas tem correr. partidos conservadores Mas eu acho aqui, que né? pode ser realmente Lorena. Eu acho que pode ser Lorena. Tem um PRTB, tem Celso Encontrim. Tem o Deve tá doido PRTB, pra ser tem o chamado. próprio PTB que está aí numa discussão, né? Que já disse que se não tiver determinado É. espaço, vai E lançar uma pré-candidatura. E outra coisa, o PTB, quando eu falei com o presidente e a gente soltou uma matéria no site, ele disse o seguinte: a gente vai entrar para, digamos assim, desequilibrar o jogo no sentido de soltar o verbo mesmo. Vai ser o estilão Bolsonaro. Roma tá afim de ter esse tom na campanha ou ele quer controlar essa interface? Ora ele vai ser mais bolsonarista, ora ele vai ser mais polido. Ó, pelas inserções que já apareceram na televisão, ele tá até suave. É isso. Falando mais das conquistas do que dando cacetada. Mas do já outro imaginou lado. você como cabeça de chapa tendo que fazer reparos em coisas que o seu vice ou seus aliados estão dizendo todo dia? Veja como foi 2018. O vice Hamilton Mourão falava o que queria na campanha de Bolsonaro e volta e meia o pessoal tinha que ajustar, porque ele falou lá do jabutis, da questão, né, trabalhista e tal e tal. Então eu não sei se Roma está afim de trazer esse tom bélico que ele não consiga gerenciar. Uma coisa é ele subir o tom e falar, né, na linguagem bolsonarista. Outra coisa é ele não saber o que é que o outro vai falar. A questão é que Roma não é bolsonarista. Como é que você vai vestir uma roupa de Eu algo acho- que você não é? Ele está A bolsonarista. serviço, isso. Ele não é bolsonarista, diferentemente do vereador aqui de Salvador, Alexandre que Aleluia. é bolsonarista, né? Então, não sei se cabe a Roma ter essa roupa, né, de ser aquele cara que vai ter o tom bélico, não sei. Eu tô Ele muito vai musical sentar, eu hoje. acho que Eu tô foi. muito musical hoje. Ele deve abrir o guarda-roupa e dizer assim: com que roupa eu vou pro samba que você. Eu vou como me ex-aliado de convidou? ACM Neto ou eu Ou vou como como bolsonarista? Qual é a roupa que eu vou vestir? Eu acho que tem essa dificuldade dele, entendeu? Em algum momento, vamos pensar o seguinte, em algum momento a fatia do voto em Bolsonaro na Bahia vai pensar no tal voto útil, que é o seguinte: se eu voto em João Roma, eu abro uma possibilidade para que o PT vença a eleição.
ou pelo menos que leve para o segundo turno. Se eu votar em Assemineto, a gente mata a história do PT na Bahia de 16 anos. Essa é a cabeça, essa é a bifurcação Mas ao que mesmo tempo, o pessoal vai pensar lá na frente, Mas ao mesmo entendeu? tempo, se Roma crescer e levar a eleição para o segundo turno, eu creio, no atual cenário, tudo pode mudar. Mas no atual desenho, se for forçado um segundo turno, a tendência é de vitória de ACM Neto. Porque quem vota em Roma, na minha concepção, quem vota em Roma não vota em Jerônimo de jeito nenhum. É o antipetista. Mas é isso. Qual é E aí, para não ter, aí vai o voto útil, para não ter segundo turno, vamos fazer isso. o antipetismo, ou para não ter um risco de Jerônimo, isso na visão de um bolsonarista, por exemplo, dá para não correr o risco de Jerônimo ganhar. Vamos votar logo em Neto, então, e tentar matar essa história de uma vez por todas. Se a gente pensar na eleição presidencial de 18, aquela fatia de votos de Ciro Gomes, se houvesse uma composição com Haddad, numa aliança, numa composição, não teria segundo turno no Brasil, talvez. Vou virar a chave, a gente vai agora para... ver o dia todo virando essa chave, misericórdia. É por causa do mais. tempo, tô de olho no relógio. Vamos falar agora de presidência da República. Muita gente estava cantando de galo, dizendo que Lula ia ganhar no primeiro turno. Lula nem nos tempos áureos dele na política conseguiu a proeza de vencer uma eleição no primeiro turno. Agora que estamos ainda vivendo uma polarização, muito mais difícil será. Agora, uma pergunta. Sim, Bolsonaro agora já está com 30 pontos na pesquisa. Já cresceu a unha. Mas o negócio não está jogado. Auxílio Brasil. Sim, mas cresceu a unha. A pergunta que eu trago é, Lula vai ser candidato? Vai Ele é Dia pré- 7 vai se resolver. Né? Dia 7 ele lança Não, pré-candidatura. dia 7. pré-candidato, Porque a não, pré-candidatura pré-candidato sim. Mas o registro da candidatura é só lá em agosto. Sim, aí você acha que ele não... O João Leão assim, abriu tomar- pra... Você acha que ele não está Porque- esquentando Porque cadeira, João não, Leão Cintia foi Kelly? a coisa Sim, assim, mas, exatamente. pô, Não que ele ga- esquentou cadeira quem praticamente em garante, 2018, quem garante que ele não está abrindo o caminho, Pra alguém. consolidando uma aliança ninguém. e depois dizer assim, Você não acha que tem muito baiano lá em cima, não? Sidônio. Wagner pode ser. Mas Sidônio Isso já daí. foi, né, da outra Sidônio. eleição. Mas Sidônio já estava Você já tem Chico Kertz lá também, sendo uma das agências fazendo Ainda não o material fechou, ainda vai publicitário, fechar. mas deve fechar. É muito baiano. Segundo Sidônio ainda vai fechar. É muito baiano nessa campanha lá, Entendeu? que inicialmente era Mas- de sudestinos, Não, vamos botar não, assim. vamos lembrar de Duda Mendonça, Sim. vamos lembrar Não, de eu tô Nizam falando da Guanais. eleição agora. Mas vamos lembrar, 2018 foi Sidônio. Eu sei, mas tô falando agora sim, mas não Se pode você ser está querendo uma... dizer o quê? Vamos ser Wagner claro. pode ser um nome para ser alçado ao posto de Não presidente da acho, República. Não acho. É. Sinceramente, não acho. Eu sei que aqui é opinião, mas nem tudo a gente pode... Né? Eu, Mas não eu acho que o seja. seguinte, que tem muita coisa que pode acontecer. Eu não duvido de nada nessa eleição. Tá demais essa eleição. Eu não duvido de nada. Tá demais. Tá Nem demais a Madame Beatriz. pré-campanha, imagina Isso. a Imagina a campanha, campanha. né? Gente, eu já tô lascado de cansaço. Pois e estamos é. em maio. A Diga. campanha vai começar em agosto, né? Isso, Julho, agosto. Agosto. Então, eu fico pensando o seguinte, tá tudo muito aberto. Antes dessa definição de João Leão, uma pessoa de dentro do partido me disse assim, me ligou um sábado à tarde, assim, ao acaso, e disse assim, rapaz, quem garante que Leão vai ser candidato? Eu disse, é verdade, o registro é só em agosto. Não sabia que se tratava de uma questão, talvez, de saúde, que já era examinada ali internamente pelo partido. Mas, assim, sinceramente, eu acho que esse desenho Lula-Bolsonaro, do modo como está hoje sendo colocado, eu acho que ele vai sofrer muita mutação ainda até agosto, até o período da campanha. Mas aí Vitor traz o nome do PT, né? Vamos dizer assim, uma arrumação ali doméstica. Você acha que é o quê? Quem seria? Um outro partido, um nome de outro partido, o PT apoiando, ou um outro nome do próprio PT? Eu acho zero a possibilidade de o PT apoiar alguém. Ah, claro. Dificilmente abre cabeça de Observe que aqui eles de tinham chapa. Observe que eles tiveram aqui na Bahia a possibilidade de manter João Leão no grupo e eles foram pro pau, perderam um aliado de 14 anos, uma fatia importante de prefeitos, que está agora aí nessa guerra de convênios para ver quem segura quem, mas não garantiram a cabeça de chapa com Otto Alencar, porque Otto não queria ser candidato aqui. Mas E da forma como tudo aconteceu, hoje eu acho que eles não queriam mesmo o PP. Pronto. E fizeram de tudo. Pronto. É o que eu sinto. Eu né? escrevi o Pode não ser, artigo pode não logo ser. quando aconteceu, que foi essa tese. Porque aquela declaração de Wagner, aquilo, O pelo amor PP de Deus. foi convidado, Convidado a a se sair. retirar do Teodolito. Isso.
Foi o que eu escrevi logo no início dessa confusão, porque já teve um momento da eleição da Assembleia Legislativa que eles tomaram 1-0 de Wagner, quando o Wagner entra em campo para arrumar a vida de Adolfo. No Bonfim, sai o anúncio pelo próprio PP que João Leão seria Casa Civil e SDE. Wagner entra pelo meio da história e diz Casa Civil. Publicamente. Isso, desautoriza publicamente. Já foram 2 movimentos, eu acho que para ver assim, vamos ver se eles vão embora. Não foram embora. Agora foi a cartada final. Eu acho que já queriam, de fato, se livrar do PP com os olhos de trazer um novo aliado, que eu acho que já era o MDB há muito tempo. E eu quero até usar essa história para falar o seguinte: o PT tinha a oportunidade de, uma vez que Otto Alencar fosse o cabeça de chapa aqui, você teria uma composição arranjada. E João Leão se dispôs a isso. Naquele desenho todo, estava tudo certo. E o PT fez um movimento interno, dizendo assim: Otto é muito amigo, aliado aí de 15, 16 anos, mas não quero ele. Quero ter um candidato próprio. Até porque, se o PT não tivesse na cabeça de chapa, a bancada de estaduais e federais do PT ia para o espaço. Tudo é muito em função mesmo da proporcional. Da proporcional. Então eu acho que o PT não apoia, não abre esse espaço para ninguém, só que já anunciou o Geraldo como vice, Geraldo Alckmin. Então, assim, tem alguém participando do jogo para além deles mesmos, entendeu? De forma oficial, colocada pelos braços de Lula. Então, eu acredito que eles vão precisar, pelo menos, lidar com isso publicamente agora, entendeu? E todos os outros agentes envolvidos no apoio a Lula são agentes, digamos assim, raposas da política. Eunício Oliveira, Renan Calheiros, que não se importam nem estar no palanque, eles querem o submundo do poder ali. Ele quer as benesses de depois. Exatamente, não preciso ser o rei, eu quero ser amigo do rei. O PMDB ficou na base do PP. O que é o PP, ele quer sempre ser o amigo do rei, todos os governos, tá o PP lá. Não tem o desgaste da administração, não precisa se indispor com ninguém e não, até porque são partidos que não sabem ser oposição, né? De jeito nenhum. Ficam patinando nesse ambiente de Mas a gente rodou e a gente não tem uma definição, porque realmente a gente não tem bola de cristal, mas... Madame Beatriz. Acho que nem ela, viu? E terceira via. Alguém aposta? Não aposto. Pra mim já deu. Vai ser Bolsonaro, Lula, eu não acredito que ele desista, e Ciro Gomes. Acabou. Que não é uma terceira via. De fato. Eu acho que... Ciro também pegou um caminho assim possível de ter uma conciliação, né? Ele está aí ensaiando. Eu imagino que o marqueteiro fala assim: Ciro, deixa eu lhe ajudar. João Santana. Deixa eu lhe ajudar porque o negócio não está funcionando. E qualquer naquilo, possibilidade de recomposição com o PT vai ser uma coisa absurda, porque ele já deixou muita munição na internet para ser usado na campanha, do tanto que ele xingou Lula e... Entendeu? Acho que é mais fácil, por exemplo, tudo que aconteceu entre o PT e Paulo Maluf, né? Quando Lula batia em Paulo Maluf e veio aquela foto, ele rindo e tal. Isso acho que todo mundo perdoou. Mas o Ciro Gomes, do jeito que faz, como faz, né? Eu acho complicadíssimo depois não, o Ciro tentar... é aquele tipo assim... Não sei o que lá, ele é kamikaze total. Não sei o que lá, mito. Ele é a sua mãe. Ele já é logo... Não, ele falou uma coisa horrível. Não foi nem só sua mãe. Foi horrível aquilo ali. Aí eu fico pensando, como é que a gente vai ter um chefe de poder executivo que tem que ser um cara sereno para saber lidar com múltiplos ambientes no primeiro aperto? Já imaginou uma coletiva de imprensa com o Ciro Gomes? As pessoas não estão muito ligadas à serenidade porque Bolsonaro tá aí, né? Bolsonaro é sereno? Não. Bolsonaro é sereno? Mas a gente não pode usar Bolsonaro como parâmetro. Tá né? bom. Mas assim... Olha, depois de 18 a gente tem que usar como parâmetro. Depois de 2018... Mas pense o seguinte, Ciro no temperamento pode ser um Bolsonaro da esquerda. Sim. Um repórter pergunta alguma coisa a ele, ele não gostou do tom. Você acha que Ciro vai dizer assim... Que eu tenho até dores ainda, assim, das cortadas aqui. Entendeu? Você acha que Ciro vai ser polido, vai dizer, não, essa é uma questão que está sendo examinada internamente e vai escapulir? Não. Ciro vai xingar a mãe, a terceira geração, e vai ser violação e agressão aos veículos de imprensa, só que vai ser compreendido no aspecto da esquerda e vai ser perdoado. Vamos virar a chave. Ninguém aguenta mais isso. A gente vai embora agora, agradecer por causa do horário. Chave, acabou? Por causa do horário. Você entra, vira a chave. Vira a chave, eu vou virando as chaves assim e depois tchau. Aí vira a chave agora para abrir a porta para ir embora. Poxa, Cíntia, agradecer a você por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. A gente conseguiu fazer um parâmetro e fazer uma mesa de fato e opinião sobre os atuais cenários da política baiana e agradecer e dizer que os nossos microfones aqui
estão sempre abertos para lhe receber sempre. Ai, gostei. Oh, que fofinho, Vitor. Eu que agradeço o convite. É muito bom estar sempre com vocês falando de política, que eu amo tanto a política. Eu amo. É um assunto que, sabe, o coração palpita. É um negócio interessante, que muita gente não gosta de política. E eu estava falando com meu irmão, eu fico... Sabe, é uma coisa assim, muito visceral em mim. Eu acho que vocês também. Eu acho, não tenho certeza que vocês também. Eu sou tarado por política e eleição. Não fale assim, eu não falo essa. Não foi tarado, não foi tesão que Otto Alencar. Acho que Wagner falou que Otto não tinha tesão, tava com tesão. Aí o repórter foi perguntar, não sei se foi Eliezer. Não, porque o Wagner disse que você não tem tesão. Ele, eu não sou de usar essa palavra. Tesão, senador, tesão é vontade, sabe? Um prazer de falar de política, de é um troço viciante mesmo. É muito bom. Então, eu estou aqui pronta para a próxima, porque é sempre bom falar sobre política. E a gente fica aqui para um próximo programa, né? É verdade. Mais fato e opinião. Agradecer a todos vocês por terem ficado até aqui acompanhando a gente no nosso canal do YouTube da nossa BNews TV. Lembrar sempre da nossa cobertura de política e das eleições de 2022, que você vai lá, bnews.com.br, tem a abinha lá de política e de eleições de 2022 atualizadas em tempo real para você que está do outro lado nos acompanhando, você ficar muito bem atualizado. Tá certo? Qual é seu @ Cíntia Kelly? Instagram é Cíntia Kelly Jornalista, no Twitter Cíntia Kelly _. Eliezer eu vou ativar, a parte. Eu vou ativar minhas redes sociais. É a parte. Você consegue me ver sem, que bacana. O meu é @ porque tem várias outras para administrar, eu não tenho tempo para mim. O meu, tanto meu Twitter quanto meu Instagram é @VictorDoJornal. Então fica aqui o nosso recado e até o próximo Fato e Opinião.